Iniciar agora o Evangelho. Não te inquietes. Não estejais inquietos por coisa alguma. Paulo. A observação do apóstolo Paulo é importante para todos os dias. Ninguém esteja inquieto por coisa alguma. Em verdade, a inquietação é fator desencadeante de numerosas calamidades. Na maioria das vezes está presente no erro de cálculo que compromete a construção, na dosagem inadequada do remédio que se transforma em veneno, no acidente infeliz ou no desastre da via pública. É quase sempre um espinho no lar, um cáustico no ponto de vista, uma brasa no caminho e uma pedra na profissão. É por ela que muitas vezes pronunciamos a expressão descabida e articulamos um julgamento falso a respeito dos outros. Com ela geramos preocupações enfermiças e arruinamos a estrada própria. Contudo, a pretexto de aboli-las, é indispensável não venhamos a cair na preguiça. Muita gente, a pretexto de evitar a inquietação, asila-se em comodismo deplorável, alegando que foge de trabalhar para não se afligir. Entendamos, porém, no verdadeiro sentido, a recomendação judiciosa de Paulo. Ele que disse: não estejais inquietos por coisa alguma, nunca esteve ocioso. Então quer dizer, todos os apóstolos de Jesus nunca estiveram ociosos, parados. Ai, cai aqui, vou fazer um bem. Nem Jesus nunca esteve ocioso. Ociosidade e a preguiça não é considerada uma qualidade, sim um defeito, né? O preguiçoso, ele não constrói nada, né? Ele não ajuda ninguém em absolutamente nada, né? A ociosidade não leva nada a lugar algum. Então a gente tem que estar sempre em movimento. A gente se reencarna para quê? Para estar se reformando por dentro, né? Ajudando os nossos semelhantes, modificando algo na sociedade. É por isso que a gente se reencarna, né? Essas novas chances são exatamente para isso, para a gente se tornar pessoas melhores, né? Então tem que estar sempre em movimento, né? Nunca parada, achando, eu tô triste, eu tô sofrida. Não, corta esse ai, levanta e vai ajudar. É assim que funciona, né? A conquista é falta de ir atrás, né? Eu não tenho conquista nenhuma. Você está fazendo alguma coisa para ter? Não. Então é por isso que não tem. Então vamos continuar o Evangelho. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas estas leis, tendo o mesmo princípio, é Deus. Não podem contradizer-se se umas forem a negação das outras. Umas estarão necessariamente erradas e as outras certas. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideia provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma ou de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então a religião, não mais desmetida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não lhe poderá opor a lógica irresistível dos fatos. Gente, nós estamos encarnados por quê? Por causa da evolução espiritual. Tudo na matéria é transitório, mas a gente tem a obrigação e o dever, né, de estar colaborando para o progresso, né, ajudando o nosso semelhante, ajudando a sociedade e ajudando nós mesmos. Mas como real motivo de nós encarnarmos? Progresso espiritual. Aqui a veste carnal, ela se putrefica. A gente volta com outro nome, outra família, outra cor de pele, né? Outra tendência financeira, tudo outro. Então a gente não está aqui para se apegar às coisas, mas usar esse nosso instrumento para melhorar o nosso cotidiano, a vida do nosso semelhante, a nossa vida, a sociedade.
né? Nós temos que ser úteis no mundo. Nós não viemos para ser inúteis, né? Porque se existisse todo inútil, o mundo não ia, ninguém nem comia, porque todo mundo ia ser inútil, né? Então, quer dizer, a gente tem que entender isso. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque carando cada uma coisa do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Então, tem muitas coisas que falam, mas por que a pessoa tem esse problema? Porque traz, às vezes, de consequências da vida passada, precisa ter. Porque a pessoa tem esquizofrenia, ela tá louca sozinha? Não, tem um espírito ali, ó. Ela veio com uma tendência genética? Ela veio com uma tendência genética, mas os seus defeitos morais abriu a porta para o obsessor, que travou uma união só. A gente não pode esquecer isso, né? Então, a esquizofrenia é uma dos ligamentos mais difíceis de se retirar, né? O obsessor da sua vítima, né? Hoje é vítima, ontem réu. Obsessor, hoje réu, ontem vítima. É mais ou menos assim. É lógico que tem os espíritos que são extremamente maus, que ajudam, né, a obsediar outras pessoas, porque ali estão nas suas mazelas, né? Mas tudo existe mais ou menos um porquê. Então, a gente tem que entender que uma coisa tem que estar ajudando a outra, né? A pessoa não tem que depender só de remédio. O remédio vai me salvar. Ela tem que se melhorar espiritualmente também. Ela tem que ter um melhoramento de alma, de como pessoa, como ser humano. Porque senão o remédio não vai ajudar. É mais ou menos assim. Então, por isso que a gente tem que ter, às vezes, paralelo. Ciência e espírito, né? Pra gente entender uma coisa, leva a outra. A pessoa com excesso de raiva fica com gastrite. E sabe lá outras coisas. A mágoa, o ódio, ajuda a prejudicar alguns organismos, alguns órgãos do corpo. Vai no médico, tem remédio, não ajuda 100%, porque a pessoa ainda está com aquela vibração extremamente negativa. Por isso, ciência e espiritualidade junto. Era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência dessas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Então, quer dizer, materialismo é sempre vencido, né? A pessoa pode ser podre de rico numa encarnação. Nós estamos fazendo da riqueza? Não, né? As pessoas têm aquilo que elas conquistam, os que têm de herança. É mais difícil uma prova de rico do que de pobre, viu? Porque o rico já tem todas aquelas más tendências afloradas, né? E o pobre não. O pobre tem que estar lá, abaixo de cabeça, ele vai aprender algumas outras coisas, né? Não que o bom é o de cabeça baixa, não é isso. É que se aprende outras coisas. A pessoa podre de rico, fica doente. Uma doença incurável, que ainda não sabe nem a cura. Morre, putrifica o corpo. E aí, como que o material não é Como que o material não é transitório? E aí, tá lá só o espírito, que ele precisa naquele momento, para se desligar daquele corpo em composição, luz, né? Então vamos lá. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados até que sejam arrastados pelo movimento geral. Então tem espíritos que ficam séculos, né, no mesmo lugar. É que séculos pra gente é muito, pra espiritualidade não é nada, né? Que os esmagará se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza neste momento sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências, ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Então, quer dizer, o progresso vai vir, tá vindo todos os dias. Não vem, vem. Hoje é diferente do ontem.
né? As ideias de hoje são diferentes de ontem. Como que não vem? Vem todos os dias. E amanhã? Amanhã, hoje, será o passado de amanhã, né? E depois, amanhã ainda vai ser o passado de outro amanhã. Então, quer dizer, as ideias ainda mudarão, os procedimentos ainda mudarão, né? Então, quer dizer, a gente está sempre se renovando. A vida é uma renovação, né? Por isso que a gente não deve se apegar a algumas coisas, né? Achar que a gente está ali 100% certo, porque a vida tem uma renovação. E a gente vai aprendendo com essas renovações, né? Vou dar um exemplo. Na minha infância, você pegava o cachorro e deixava amarrado na árvore. Ali você colocava uma tigela não muito limpa, com água, dava tudo quanto é tipo de comida e resto pro cachorro, e aquilo lá estava normal. Hoje a gente entende-se, né? Que se judia de um animalzinho deixando ele amarrado no sol quente, na chuva, né? Hoje a gente entende que não se faz isso, mas naquela época era normal. E aí? O que era normal naquela época, hoje não é. O que às vezes é normal pra gente nessa época, amanhã a gente vai aprender um pouquinho melhor e vai ver que não é. Então, quer dizer, tem como falar, sou o senhor absoluto da razão? Não, não tem. Porque o mundo vai se progredindo e a gente vai ter que se adaptando, né? É mais ou menos assim. Então, vamos agradecer mais o momento de hoje. Muito obrigada, Senhor, pelo Evangelho de hoje. Que seja feita sempre a vossa vontade, não nossa, iluminar os nossos pensamentos, os nossos corações, né? Dai força aos nossos irmãos, né, que estão em problemas, embaixo de chuva, embaixo de água, em tantos cantos do planeta, né? Que seja feita sempre a sua vontade, não nossa. Obrigada pelo dia, pelo ar, né? Pela minha mãe, pelo Pichotinho, pela Marilina, pelos parentes, né, pelo trabalho, e assim seja.